Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Superman, o Super-Homem, o Homem de Aço, o Homem do Amanhã, o Escoteirão Azul, o Azulão. O personagem se tornou o molde para tudo que entendemos por super-herói, desde a capa até a cueca por cima da calça. Kal-El representa a verdade, a justiça e o estilo de vida americano. Embora esse último tenha sido apagado ultimamente devido a rumores de que o Clark Kent não teria nascido nos Estados Unidos e, portanto, seria considerado um imigrante. Ele foi criado em 1938 pelos quadrinistas Joe Shuster e Jerry Siegel, dois judeus que moravam nos Estados Unidos e tomaram inspiração em histórias como a de Moisés e Sansão para criar o herói que conhecemos hoje. Meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor é clara. Amém? Lógico que a versão de hoje não é exatamente igual à original, com várias características e inclusive poderes sendo acrescentados ao longo do tempo. Por exemplo, como muita gente sabe, o Super-Homem não voava até meados dos anos 40. Enfim, o fato é que ao longo desses quase 90 anos de existência, o Super já passou na mão de um sem fim de escritores, desenhistas, autores, diretores de cinema, atores, etc. Então você deve estar se perguntando como é possível manter uma história coerente de um mesmo personagem se ele passa por tantos autores ao longo de tanto tempo. Existem duas respostas para isso. A primeira é, você não mantém a coerência e de vez em quando você cria um reboot e reinicia a história como se nada antes tivesse acontecido. Mas existe uma resposta mais complexa, que é, as editoras usam uma planilha de referência para personagens. O que quer dizer que em algum lugar na DC Comics tem um caderno dizendo tudo que um autor pode ou não pode fazer com cada personagem, como ele pode ou não pode ser desenhado e quais os elementos da história dele não podem ser modificados. E se um autor realmente quiser mudar uma dessas características, ele precisa negociar com a editora, geralmente fazendo um desses universos paralelos que a gente vê por aí. E é aí que vai começar o vídeo de hoje. Oi, sou eu, quase literalmente, e nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em filmes, séries, livros, quadrinhos de super-herói e até naquela fanzinha autoral e subversiva que você escreve no meio da aula. Deixa o like e se inscreve no canal porque, diferente do Superman, eu dependo do seu apoio para continuar indo para o alto e avante. Desde que foi criado, o Superman não só foi feito e refeito, como ele teve 1 zilhão de paródias dele mesmo aparecendo por aí em toda a cultura pop. Mas, nos últimos tempos, sobretudo nas últimas décadas eu diria, vem se criando uma das tendências mais preguiçosas que eu já vi, que é a tendência do "e se o Super-Homem fosse malvado?". É inovador e revolucionário? Não. Minha Nossa Senhora do Fio Desencapado, como que alguém ainda consegue propor isso como se fosse algo super original e diferentão? Ou como se estivesse fazendo um argumento incrível sobre a possível fascistização dos super-heróis? Não é como se o termo Superman tivesse alguma ligação com a ideia de Übermensch, criada por Friedrich Nietzsche e inspirado um certo movimento político na Alemanha dos anos 30, né? Sério, isso não só não é novidade, como é preguiçoso e, embora eu tenha muita esperança que a nova versão do filme do James Gunn possa restaurar a versão original desse herói, parece que em todo lugar que eu olho tem alguma versão alternativa ou paródia que usa um super-homem malvado como se estivesse descobrindo o fogo. Se você não acredita na frequência com que isso tem sido feito, deixa eu fazer uma breve recapitulação. Talvez não tão breve. Bizarro, uma cópia imperfeita do Superman atuando como antagonista ou aliado, dependendo da situação. Foi originalmente criado por Lex Luthor como um clone do Superman, mas sua genética mal construída o transformou no oposto. Ultraman, a contraparte maligna do Superman no universo do Sindicato do Crime. Possui poderes equivalentes aos do Superman, mas coisas opostas na história. Por exemplo, em algumas histórias ele se torna mais forte com Kryptonita. Superboy Prime é um reflexo cínico do Superman vindo de um mundo onde os super-heróis só existiam na ficção exceto ele. Lord Superman, líder dos Lordes da Justiça e governante supremo da Terra. Essa versão tem a mesma história de origem até o presidente Lex Luthor matar o Flash, causando a revolta dos Lordes da Justiça e a invasão da Casa Branca. Superman Red Sun. Kal-El pousou na União Soviética em vez dos Estados Unidos. Na década de 1950, em um mundo quase idêntico ao nosso, as coisas mudam quando a
União Soviética revela seu mais novo trunfo, o Superman, perturbando a Guerra Fria e transformando a corrida armamentista. E só para não deixar de pontuar que esse quadrinho é basicamente propaganda anticomunista baseado nas piores caricaturas do que foi a União Soviética. Super Doom. Na Terra 45, o Superman é um experimento mental que deu errado, alterado por uma megacorporação para maximizar seu apelo, tornou-se o Super Doom. Superman, Injustiça. O brutal alto conselheiro, líder do regime, era o principal herói da Terra, mas a morte de sua esposa, de seu filho ainda não nascido e a destruição de Metrópolis por suas mãos, involuntariamente, o transformaram em um supervilão. Superman Doomed. Após descobrir que o Doomsday estava causando estragos e abrigando uma toxina em seu corpo, Superman rasgou a fera ao meio e usou seu super sopro para inalar a toxina e impedir que ela se espalhasse. Após se recuperar, ele percebeu que estava se transformando em uma criatura semelhante ao Apocalipse. Superman Masterman. Kal-El cai na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e eu vou deixar vocês imaginarem de que lado da guerra ele ficou. Eu só posso dizer que a guerra acabou de um jeito bem diferente nesse quadrinho. Superman antivivo. Infectado por uma versão da equação antivida criada por Darkseid, nem vivo nem morto, o Superman antivivo é movido unicamente pelo desejo de espalhar mais antivida, matando ou infectando qualquer ser que encontre. Superman Lost Sun. Uma versão que foi criada pelo Batman que ri. Esse Superman é o último filho de Krypton no multiverso Últimos 52, enviado à Terra em um foguete, porém ele se perdeu, resultando em Kal-El voando através de 1 milhão de sóis e sendo corrompido pela quantidade de energia que recebeu. E esses são só alguns dos oficiais, porque eu ainda poderia entrar em versões como a do Cavaleiro das Trevas, em que o Kal-El é um capacho do governo americano, mas a gente já está ficando sem tempo e eu ainda quero citar as versões do Superman que não são o Superman. Titan. Superman mentalmente instável por ter sofrido muitos abusos quando criança. The High. Trazido de uma América paralela em guerra em uma terra paralela por uma nave em 1910. Sentinela. Um viciado que esbarrou em uma fórmula experimental de super soldado que lhe deu poderes incomensuráveis. Omni-Man. Superman se ele tivesse sido criado em Krypton e enviado à Terra só quando já fosse adulto e se Krypton fosse governado pelo General Zod. Homelander. Superman se ele fosse criado por cientistas em vez de uma família feliz e amorosa. Além disso, ele também é um egocêntrico maluco que representa tudo de pior que pode existir na história da humanidade. Plutonian, o principal antagonista da história em quadrinhos Irredeemable e um dos antagonistas do spin-off Incorruptible. Hyperion, Superman da Marvel que vem de uma realidade alternativa onde ele dominou o mundo. Brightburn, Superman, mas basicamente ele é um psicopata assassino em um filme de terror, sendo que ele ainda é uma criança e não faz muito sentido. Ok, quase. Eu já entendi. Tem muito super-homem malvado de todo jeito em 1 zilhão de quadrinhos dentro e fora da DC, mas e aí? Qual é o ponto onde tu quer chegar? Bom, meu quase amigo, se você cansou de me ouvir falar a lista, imagina o meu cansaço de ter que fazer a lista e me deparar com a mesma ideia repetida de novo e de novo em todo lugar. Perceba, eu entendo o apelo. Eu sei o que está por trás dessa ideia. Se o poder corrompe, o poder absoluto deveria corromper absolutamente, né? É isso que essas histórias querem dizer. Elas são uma crítica aos sistemas opressores, governos, etc. Quem que gritou fascista? Eu só acho que passou um pouco do ponto, a um nível em que essa ideia do Superman malvado é a única coisa que as pessoas conseguem pensar para deixar esse personagem mais legal ou diferente. Mas eu só acho isso burrice. Também existe uma série de personagens análogos ao Super-Homem que vão por caminhos muito mais interessantes e criativos. Por exemplo, e se o Super-Homem fosse infinitamente poderoso, mas gostasse de se testar e de lutar o tempo inteiro? E se, em vez de se pautar em só salvar o mundo, ele também fosse de vez em quando participar de um torneio de artes marciais? Olha só, alienígena que caiu na Terra criança, super forte, voa e gosta de lutar. E se o Super-Homem fosse infinitamente poderoso, mas perdesse quase totalmente o interesse nos combates, justamente porque ele já sabe qual vai ser o resultado? E todo esse papo de herói acaba se tornando só um passatempo para ele. Nossa, olha só, um herói invencível que fica completamente entediado com cada batalha porque consegue vencer só com um soco. E se o Super-Homem ficasse de saco cheio de ter que enfrentar os vilões um atrás do outro e decidisse forjar o próprio falecimento, perseguir uma outra carreira como
músico. Eu juro que se vocês me entregassem uma série do Music Man, eu iria maratonar em um dia e fazer 10 vídeos a respeito. Qualquer coisa já seria melhor do que o que foi Megamente 2. E se você acha que uma série em que o cara que é praticamente um deus fazendo algo totalmente fora da zona de conforto dele não seria interessante, eu convido você a dar uma olhada em Mob Psycho. É basicamente a história de um moleque que consegue mover montanhas com a mente, mas decide entrar pro time de atletismo na escola. Eu só acho que a galera insiste em versões malvadas do Super-Homem como se fosse uma sátira inteligentíssima por uma falta de compreensão do que é o personagem. Porque o foco das histórias do Superman não são sobre vencer um desafio, são sobre fazer as escolhas certas dadas as suas possibilidades. O Superman não é a aventura de um cara que vence apesar de tudo estar contra ele. É uma lição de moral de como é importante fazer a coisa certa, ajudar as pessoas sempre que você puder, se importar com o próximo e ter esperança que a humanidade pode ser melhor. Não é à toa que ele é chamado de o Homem do Amanhã. A gente já vive em um mundo muito cínico e com uma moral que muitas vezes é dúbia. O Super-Homem é um modelo a ser seguido, um símbolo para você se espelhar e querer ser uma pessoa tão boa quanto possível. Mas, se quando você pensa no que você faria se você tivesse os poderes do Super-Homem, a única coisa que vem na sua cabeça é criar um sistema de governo fascista ou se tornar um psicopata, talvez você devesse procurar terapia. E se você quer mais ideias sobre como desenvolver personagens interessantes, histórias engajantes e enredos criativos, ou se você só gostou desse vídeo e quer ver o que mais vai rolar aqui no canal, deixe um comentário dizendo "o quase me ensinou até o que eu não queria saber", que nós já vamos ser quase amigos.